Sejam então bem-vindos a mais um webinar. Hoje vamos falar do sistema urinário, do sistema endócrino e do sistema nervoso, portanto, em termos de órgãos, funções e patologias. O meu nome é Dora Mancha, sou a vossa tutora da formação de auxiliar veterinária aqui na Master D. Para quem ainda não me conhece, sejam bem-vindos. Gostaria de saber apenas se todos me estão a ouvir e se conseguem falar no chat. Portanto, na mãozinha, coloquem que estão a ouvir ou digam boa tarde para eu saber que estão de facto a ouvir-me. Porque eu não vos vou ligar o microfone, porque senão vai ficar um ruído de fundo muito incomodativo e depois ninguém percebe nada. Portanto, a Camila, a Anabela, a Maria, a Sara estão a ouvir e conseguem escrever. Bruna também, pronto. Se alguém não consegue ouvir, diga alguma coisa, mas em princípio, portanto, está tudo a funcionar. Pronto, ok. Então, vamos então começar. Ok, então, o que é que vamos aprender hoje? Aprender os órgãos principais do sistema urinário, endócrino e nervoso e as suas respectivas funções e patologias. Portanto, isto diz respeito à unidade 6, portanto, que está no módulo 4, no módulo 3, peço desculpa, do vosso manual, e, portanto, quem ainda não está também nesta unidade não tem problema, porque isto é mesmo o básico e se calhar até quando chegarem lá, já vai ser mais fácil para vocês verem, então, esta matéria. De qualquer forma, o webinar vai ficar gravado e depois podem rever quando vos der jeito. Portanto, vamos começar pelo sistema urinário, em que os órgãos são os seguintes, portanto, os rins, que são dois, um de cada lado, os ureteres, que unem o rim à bexiga, tá bem? E a uretra, que une a bexiga ao exterior. Portanto, isto aqui é um macho, em que temos aqui então o pênis e os testículos, e a uretra passa no interior do pênis. Portanto, a urina é produzida nos rins, é transportada até à bexiga, onde é armazenada através dos ureteres. A bexiga, quando está cheia, então, esvazia através da uretra para o exterior. Mais. Portanto, os rins são órgãos muito importantes, portanto, têm esta função de produzir a urina, mas também acabam por ter também uma função importante porque produzem uma substância que se chama eritropoetina e que tem que é importante para estimular a formação de células do sangue e, portanto, muitas vezes animais com uma insuficiência renal, com o rim que funciona muito mal, têm também anemia associada. Portanto, o rim tem esta forma de rim, como vocês podem ver, tem uma parte exterior que é o córtex e uma parte mais interior que é a medula, e depois aqui no parênquima renal, ou seja, no tecido funcional e que realmente produz a urina, vai desembocar aqui numa zona em forma de cálice, que é o bacinete, e depois aqui passa a urina e depois vai para o ureter até à bexiga. Aqui no córtex, no parênquima do rim, temos a unidade funcional do rim, que são os nefrónios, que são constituídos por várias zonas, que não vale a pena estar a explicar, portanto, o composto Malpighi, o túbulo contornado proximal, a ansa, portanto, não é necessário saberem isso, mas pronto, realmente é importante, e está referido no vosso manual, que a unidade funcional do rim é o nefrónio e corresponde a esta estrutura que tem uma porção que está localizada no córtex do rim, portanto, nesta zona aqui, e outra porção que está localizada na medula do rim. Está bem? Pronto, que é esta porção aqui. Portanto, o nefrónio tem esta função, então, de produzir a urina. E aqui está, outra vez, novamente.
Portanto, aqui tem toda a constituição do nefrónio que está, no fundo, está no parênquima renal. Eu já vos respondo às perguntas que eu já vi. E aqui está, portanto, para se formar a urina ao longo, portanto, cada parte do nefrónio tem uma função, portanto, que vai desde a filtração do sangue, portanto, que vai passar para o tubo contornado ou proximal, que é a primeira parte, há uma filtração indiscriminada de água e depois há uma reabsorção, porque senão ficaríamos desidratados. Se o nosso rim não conseguisse controlar a quantidade de urina que produz, de acordo com o nosso estado de hidratação, de acordo com a água que bebemos, com a água que perdemos, com a nossa transpiração, estaríamos a perder líquidos. Portanto, este tecido renal, este parênquima renal, tem esta importância porque consegue controlar a produção de urina de acordo com aquilo que bebemos e com as perdas de água que temos. Há uma filtração, depois há uma reabsorção, uma excreção e uma concentração. A nossa urina, se nós não bebermos muita água, é cada vez mais concentrada. Nos animais passa-se exatamente a mesma coisa. Ok, então temos aqui, a Maria está a perguntar se as fêmeas também têm a uretra. Sim, as fêmeas também têm a uretra, mas não têm pênis, não é? Portanto, a uretra, aqui, a abertura do pênis, não é? Portanto, o pênis tem uma abertura, que é por onde sai a urina e por onde sai também o esperma. Portanto, tem um só orifício no pênis e o esperma e a urina acabam por ter um trajeto comum ao longo da uretra peniana e prostática. No entanto, na fêmea temos duas aberturas. Não é? Temos a abertura da uretra, que é mais à frente, e a abertura da vulva. Sim? Muito bem. Portanto, mas também tem a uretra. Ok? Portanto, temos dois órgãos diferentes. Aqui temos a uretra do sistema urinário e a vagina do sistema genital. Okay. Muito bem. Então, o que é que pode acontecer, então, em termos de doenças mais comuns que vocês vão ter a oportunidade depois de acompanhar na clínica e tratar nos internamentos? Portanto, a insuficiência renal, que pode ser crónica ou aguda. Crónica, quando há, por exemplo, uma malformação dos rins, por exemplo, o rim poliquístico nos gatos, já é comum, principalmente nos persas, ou então a leishmaniose, que é uma doença infecciosa que pode originar uma insuficiência renal. A leptospirose é outra doença infecciosa, comum nos cães. Cada vez menos comum buscar uma vacina também para a leptospirose. Normalmente as vacinações que se fazem regularmente têm esta valência. O rim poliquístico, tóxicos, por exemplo, se ingerem se ingerem, por exemplo, uma grande quantidade de chocolate, podem ter uma insuficiência renal, ou mesmo líquidos que tenham polietileno, alguma coisa podem, ou mesmo um veneno, pode originar uma insuficiência renal aguda. A insuficiência cardíaca também pode dar origem à insuficiência renal e cálculos renais. Os sinais clínicos normalmente são letargia, vômito, anorexia. Portanto, letargia quer dizer que o animal está triste, está prostrado, não tem energia. Vômito, anorexia, ou seja, falta de apetite, perda de peso. Polidipsia quer dizer que os animais bebem muita água e nunca ficam saciados. Poliúria, depois fazem muito xixi. O rim chega a um certo ponto que deixa de conseguir concentrar a urina, perde a sua função de concentração. Estes animais bebem muita água porque estão desidratados e fazem muita, e acabam por ter uma diurese, fazem muito xixi. Anúria, também pode haver uma fase em que o parênquima renal não produz urina, também. Principalmente se, por exemplo, cursar com um cálculo urinário, em que pode haver uma insuficiência renal por dilatação, por hidronefrose, portanto, por acumulação de urina. O rim continua a produzir urina, mas essa não consegue ser escoada porque há um cálculo, por exemplo, no ureter ou na uretra, e há uma dilatação e uma compressão do parênquima renal que induz uma insuficiência renal aguda e não há produção de urina. E anemia. Anemia por causa da tal eritropoetina que o José estava a perguntar. Portanto, a substância que o rim produz e que estimula a medula óssea a produzir, então, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, chama-se eritropoetina.
eritropoetina. Eu posso escrever aqui eritropoetina. Pronto, ok. Eritropoetina. O tratamento passa por fazer soro, portanto, a fluidoterapia, pela dieta. Existem dietas, rações, especialmente formuladas com pouca proteína, com uma restrição de fósforo, que são especialmente formuladas para animais com insuficiência renal. Um IEC, que é um comprimido, é um inibidor da enzima conversora da angiotensina, portanto, é um comprimido que pode fazer para retardar a evolução da insuficiência renal. E diuréticos, no caso de haver uma anúria, uma não produção de urina, então pode dar diuréticos para facilitar a produção então, de urina e para o animal não ficar com retenção de líquidos. Portanto, a insuficiência renal é uma patologia comum. A urolitíase, que é a formação de cálculos, sejam eles vesicais, ou seja, na bexiga, ou renais, portanto, são cristais urinários. O diagnóstico faz com uma amostra de urina, portanto, se conseguimos escolher, levando, por exemplo, com à rua e tentando colher para um copinho, ou mesmo colher na areia do gato, não, na caixa da areia, que depois não podemos pôr lá areia se não absorve. Portanto, colher a urina de uma forma não invasiva, que é esta que eu acabei de explicar, ou então invasiva e temos que algalear, ou seja, passar uma algália, que é um tubinho, através do orifício da uretra até à bexiga e colher assim a urina. Depois colhemos esta amostra de urina e vamos observá-la ao microscópio. Portanto, centrifugamos numa centrífuga e o sedimento que fica depois no líquido, cá embaixo no tubinho, vamos observá-lo ao microscópio. E aí vai-nos dar pistas sobre que tipo de cálculo é que aqui está envolvido. E como há uns mais comuns, nós através desta observação conseguimos saber qual é que é o cálculo e depois, de acordo com isso, vamos fazer o tratamento. O tratamento aqui mais importante realmente é a dieta. Portanto, é rações que vão modificar, que estão especialmente formuladas para este tipo de problemas, e o que elas vão fazer é, no fundo, é modificar o pH da urina do animal e facilitar a dissolução dos cálculos e resolver o problema. Portanto, às vezes os gatos, principalmente os gatos, mas os cães também, mas é uma patologia muito frequente, os gatos estão entupidos, ou seja, têm um cálculo, um cristal que está na uretra e não deixa que a bexiga, por mais que se contraia, não consegue ultrapassar essa força, portanto, esse obstáculo. E o que nós temos de fazer é algalear mesmo, como para recolher a amostra de urina e para tratar. Portanto, a dieta e a cirurgia. Às vezes é mesmo necessário fazer cirurgia. Portanto, e fazer uma uretrostomia, portanto, em vez da uretra, por exemplo, nos machos, em vez da uretra abrir no pênis, vai abrir na região perianal, portanto, no períneo. Vai abrir mesmo atrás, abaixo do ânus. Mas isso são casos mais graves. E há aqui o risco de infecção urinária, ou seja, o animal está a produzir urina, ela está-se a acumular na bexiga e não consegue sair. Há estase urinária, e normalmente os animais lambem-se muito, e pode mesmo haver aqui um risco de infecção urinária, porque o facto de urinarem também faz um flush, ou seja, faz uma limpeza da uretra. Se os animais não conseguem urinar e ainda por cima têm lá estes cálculos, pode originar, portanto, tem um risco acrescido de aparecerem com uma infecção urinária. Vamos aqui passar. Portanto, aqui está então os cristais. Portanto, é mais ou menos isto que nós observamos. Não é tão bonitinho, mas normalmente todas as clínicas ao pé do microscópio têm um quadro destes, pode não ser este, mas outros, com os vários tipos de o que é que se observa, o que é que se pode observar. De facto, os destrovito ou fosfato triplo de magnésio são os mais comuns, têm esta forma de caixão. Depois o oxalato de cálcio também pode ser encontrado, o fosfato de cálcio. A cestina é comum nos gatos, nos dálmatas, peço desculpa, não é uma doença que ocorre nos dálmatas, não é assim muito comum, mas pode acontecer. E portanto, depois o médico veterinário a observar pode concluir qual é que é o cálculo
e prescrever a ração que é mais apropriada. Portanto, aqui temos, por exemplo, um gato em que está com certas dificuldades em urinar, é isto que eu vos falava, portanto, tem aqui a bexiga cheia de líquido, de urina, com os cálculos, e um deles está aqui a fazer uma obstrução e o animal não consegue urinar. É isto que é a urolitíase e é frequente. Pronto, e a leishmaniose, que eu vos falei há bocado, portanto, a leishmaniose é comum nos cães, não é? É uma doença infecciosa causada por um protozoário que se chama Leishmania e que é transmitida pela mordidela, pela picada de um mosquito que se chama flebotomo. Esta transmissão não é direta de cão para cão, portanto, o mosquito tem que ficar num cão com leishmaniose e depois, ao final de um tempo, fazer o ciclo do protozoário e depois picar no outro cão, está bem? E, portanto, o que é que acontece? Este parasita vai causar alterações do sistema imunitário, vai causar alterações dermatológicas, como feridas que não cicatrizam, unhas muito grandes, alopecia, ou seja, queda de pelo e mesmo feridas em redor dos olhos, emagrecimento, uma caspa na pele dos animais e pode também afetar o rim, causando uma insuficiência renal. E, portanto, existem na leishmaniose, por vezes, apesar de poderem ocorrer as duas juntas, fala-se de dois tipos de quadros clínicos, portanto, o quadro clínico cutâneo, em que as manifestações cutâneas são, de facto, mais exuberantes, e um quadro com uma insuficiência renal. Mas podem ocorrer as duas juntas. Pronto, isto é a leishmaniose, que é uma doença que também vocês já existe vacina, é uma vacina cara, mas há muita gente que já faz e, portanto, não previne a 100%, mas é como tudo, ajuda, ensina o sistema imunitário a reagir contra o parasita. A cistite, portanto, é uma inflamação da mucosa da bexiga, portanto, da parede interna da bexiga, normalmente está associada a uma infecção por uma bactéria ou ao dano físico induzido por cálculos urinários, por cristais. Também existe uma cistite idiopática nos gatos, que normalmente está associada com um problema psiquiátrico, por assim dizer, portanto é associada ao stress. Gatos muito estressados podem desenvolver esta cistite idiopática, portanto têm todos os sinais de cistite, ou seja, que eu já vou falar, que é dificuldade em urinar, dor, desconforto, e não tem uma bactéria associada, nem um cálculo. Existe mesmo apenas uma reação do sistema nervoso que inerva a bexiga e que lhes dá dor, e eles não têm realmente uma infecção associada. E, normalmente, quando se trata, a não ser na cistite idiopática dos gatos, em que não temos uma infecção, e aí vamos ter que dar um psicofármaco, portanto, um fármaco para acalmar e para relaxar o gato, tratamos com antibiótico. E aqui, portanto, a urina pode ser destas cores. Todas podem variar entre o amarelo, que isto é quase normal, pode ser um bocadinho concentrada, e cada vez mais concentrada e depois com sangue. Portanto, e depois, o síndrome urológico felino. Portanto, que realmente os gatos têm muita patologia a nível do sistema urinário e, portanto, criou-se aqui um nome que se chama síndrome urológico felino, que, no fundo, engloba as doenças que afetam o sistema urinário distal, ou seja, a bexiga e a uretra dos gatos. Portanto, isto é uma postura normal de um gato, portanto, com as patas posteriores assim, verticais, não é? Com a articulação do joelho ligeiramente flexionada. Um gato que está aflito e com esforço, portanto, temos a cabeça assim, ligeiramente inclinada, com miados altos, uma postura arqueada, as patas anteriores a fazerem força, as patas posteriores mais verticais, a articulação do joelho mais dobrada, os músculos tensos, o dorso encurvado, é uma posição de esforço, em vez de ser uma posição confortável como esta imagem que mostra. E os sinais observados em gatos, os mais comuns são a presença de sangue na urina, que se chama hematúria, como vocês puderam ver naquela imagem antes, uma micção frequente, portanto, o animal faz xixi muitas vezes, mas pinga, não faz xixi como deve ser,
Dor durante a micção, acompanhada ocasionalmente por esforço abdominal, portanto o animal contrai a musculatura abdominal. Hábitos urinários atípicos, ou seja, vai urinar fora da caixa, vai urinar na cama, no tapete, no chão, e lambe a zona genital com frequência. Às vezes até pode criar ali um bocadinho de infecção por estarem sempre a lamber. Questões em relação ao sistema urinário. Portanto, é assim, é apenas uma introdução, porque vocês vão ter contacto com este tipo de problemas na clínica e pelo menos não estão completamente à nora. Não é preciso saberem detalhes de fisiopatologia nem de tratamentos, mas têm uma ideia das doenças e dos sistemas, não é? Tem alguma dúvida até agora? Não são amoxicilina, são amoxicilina, está bem? É diferente. Isto não é um cristal de um medicamento, é uma substância. Amoxicilina. Lá está, os gatos. Isto era uma dúvida da Camila, que estava aqui a confundir este nome deste cristal. E, portanto, aqui a Maria está a perguntar: há alguma razão para os gatos terem mais propensão para doenças urinárias? Portanto, os gatos bebem pouca água, tendencialmente, não é? Porque são animais do deserto, da África, portanto, eles são felinos, bebem pouca água e normalmente o rim tem tendência a concentrar muita urina e isso leva à formação de cristais urinários. E essa pensa-se que é a explicação pelo facto de eles terem mais cristais mais urolítiase do que os cães. De facto, existem técnicas que permitem que eles ingiram mais água, como fontes que têm sempre água a correr, deixá-los beber nas torneiras, dar-lhe comida úmida. Portanto, gatos que têm este tipo de propensão, normalmente é recomendado ter este tipo de técnicas para eles beberem mais água, porque eles gostam realmente de beber água de sítios que estejam com água em movimento e não dos bebedouros normais. Mais alguma dúvida? Pronto, então vamos passar para o sistema endócrino. Portanto, o sistema endócrino é muito, muito importante. É um sistema que é constituído por vários órgãos que estão em vários sítios do corpo e produz substâncias que são maioritariamente hormonas, fatores inibidores, fatores de estimulação, que vão regular os outros órgãos. Portanto, é bastante, é um órgão muito regulador dos outros órgãos. Portanto, vamos começar aqui pelos órgãos que o constituem. Vou-vos dar uma ideia muito geral para ficarem. O objetivo é ficar mesmo com uma ideia do que o sistema endócrino existe e para o que é que serve, e uma ou duas patologias que podem acontecer. Portanto, vamos começar pelas glândulas adrenais, que são glândulas que ficam aqui no topo, no polo superior do rim. Depois, a glândula tiroide, que fica no pescoço, ao redor da traqueia, tá bem? E as paratiroides, que estão junto à tiroide, na sua face posterior. Depois, o pâncreas, que fica junto ao estômago, na primeira porção do duodeno, aqui, na cavidade abdominal. Depois temos o hipotálamo e a hipófise, tá bem? Que estão no interior do cérebro. Isto é um cérebro, se vocês imaginarem o cérebro assim, que está cortado ao meio, e portanto o hipotálamo e a hipófise ficam mesmo no meio. Não é o córtex cerebral, mas ficam na cavidade craniana, ali mesmo no meio, entre os dois hemisférios do cérebro. E portanto, comunicam entre si, está bem? Isto é o hipotálamo, isto é a hipófise. Também chamada pituitária. E, portanto, o hipotálamo tem a função de manter a homeostasia corporal. O que é a homeostasia corporal? Portanto, é o equilíbrio de todos os sistemas, o nosso equilíbrio eletrolítico, de glicó, de hidroeletrolítico, portanto, de água, de eletrólitos, portanto, de crescimento. A homeostasia corporal, no fundo, é o nosso equilíbrio corporal.
o nosso equilíbrio entre os nossos sistemas orgânicos. Tem também a função do nosso metabolismo, de acelerar ou diminuir o nosso metabolismo, manter a pressão dentro dos vasos, de estimular, portanto, de manter os nossos ciclos de sono e de vigília, portanto, os cães também, manter a nossa temperatura e também tem uma influência a nível do comportamento, principalmente do comportamento mais impulsivo. Portanto, ele produz hormonas, as hormonas libertadoras das gonadotropinas, LH e FSH. Portanto, estas são hormonas que vão atuar a nível depois da hipófise. Eu já vos vou explicar, porque o hipotálamo e a hipófise influenciam-se um ao outro e estes fatores produzidos, estas hormonas produzidas no hipotálamo, vão pela corrente sanguínea ou pelo trajeto nervoso influenciar a hipófise também. Produz também a TRH, a TSH, a CRH, portanto, ACTH, ADH, portanto, isto são tudo hormonas que ele produz e fatores inibidores e estimuladores e libertadores. Portanto, não é preciso saberem isto tudo. Por vezes aparece nas vossas perguntas de P3, as vossas perguntas de preparação, mas pronto, isto é um mau ensaio. Vocês têm uma bateria de perguntas para fazer sobre esta unidade e eu, como são muitas, tenho que pegar em toda a matéria. Mas não é essencial que vocês saibam isto, está bem? Pronto. Não existem só nas fêmeas. Elas vão atuar a nível dos ovários ou a nível dos testículos, está bem? Pronto. Ok. Depois, a hipófise comunica, como eu vos disse, com o hipotálamo através do sistema porta-hipofisário, que isto é um sistema de veias, tá bem? De vasos sanguíneos e do trato hipotalâmico hipofisário, que é um trato nervoso, portanto, de axónios de neurónios. E depois, o hipotálamo comunica com a hipófise, que pode ser dividida em duas porções. Uma porção mais anterior, que é a adenohipófise, e a neurohipófise. Basicamente. E depois, através destes fatores, estas hormonas que são produzidas pelo hipotálamo, que vão atuar na hipófise, a hipófise vai produzir as suas próprias hormonas, que são a melanotropina, que tem a ver com a produção de melanócitos na pele, ou seja, estes melanócitos produzem melanina, que dá uma coloração mais escura à pele, produz o hormônio do crescimento, a prolactina, que tem a função de estimular a glândula mamária a produzir leite, por exemplo, a hormona estimulante da tiroide, que regula a função da tiroide, LH e FSH. Pronto. Depois, aqui está este esquema resumo, não é preciso saber, isto não vai sair no vosso exame, não vai sair nas vossas provas. Portanto, aqui está o hipotálamo, só para terem uma visão geral, o hipotálamo produz hormonas que vão estimular a hipófise, e a hipófise, por sua vez, produz as suas hormonas que vão estimular muitos outros órgãos no nosso corpo e no corpo dos animais. Desde a glândula mamária até o ovário, ao testículo, à tiroide, à glândula adrenal, portanto, elas próprias estimulam outros órgãos endócrinos, ao osso, ao útero, portanto, ao rim. Portanto, por isso é que se chama este sistema endócrino o sistema regulador dos outros sistemas. Portanto, porque ele integra muita informação e acaba por influenciar todo o organismo. Depois, as adrenais. As adrenais são aquelas tais glândulas que ficam no polo superior do rim. Então, são divididas em duas zonas, o córtex e a medula. O córtex produz glucocorticoides, que é a nossa cortisona endógena, ou seja, que é produzida dentro do nosso corpo. Produz a testosterona e mineralocorticoides que vão depois regular o sódio, o potássio, o cloro dentro do organismo. E a medula, que produz adrenalina, noradrenalina e dopamina, que são hormonas que são muito importantes durante períodos de stress e que influenciam a contração do músculo dos vasos, portanto, mantém a nossa pressão arterial. Portanto, também é um órgão essencial. Depois, a tiroide e as paratiroides, que produzem. A tiroide produz as hormonas tiroideais, que são a T3 e a T4, que têm a função de manter o nosso metabolismo, e manter o metabolismo também dos animais, basal. E a calcitonina, que influencia a composição do osso de acordo com os níveis de cálcio e de fósforo do sangue.
Depois a paratiroide também produz a PTH e ajuda, que se chama paratormona, e regula também, ajuda aqui na regulação do fósforo e do cálcio no sangue e no osso. Portanto, estabelece este equilíbrio, é responsável pelo equilíbrio entre as concentrações de cálcio e fósforo no sangue, a sua excreção no rim, a mineralização do osso. Portanto, mais uma vez, órgãos muito importantes. Depois, o pâncreas. O pâncreas tem uma função exócrina, ou seja, ele produz enzimas digestivas que são depois secretadas ou transportadas para o estômago, também. E, portanto, o pâncreas tem esta função exócrina de exterior, porque vai para o aparelho digestivo, para o interior do estômago, para ajudar na digestão dos alimentos, e tem uma função endócrina nas ilhotas de Langerhans, que são umas ilhas que existem aqui no parênquima, no tecido funcional do órgão, que estão em redor. Portanto, ele tem os chamados ácinos pancreáticos, que são onde se produzem as enzimas digestivas, e depois tem um conjunto de ilhas, de células, que são chamadas as ilhotas de Langerhans, que têm vários tipos de células que produzem diferentes tipos de hormonas. Tem células alfa, tem as células beta que produzem insulina, que são, de facto, a insulina é responsável, portanto, uma deficiência na produção desta hormona é responsável pela diabetes nos cães. E a célula delta que produz somatostatina, células P produzem um polipéptido pancreático. Portanto, aqui também temos mais uma função fundamental e mais uma função complexa deste órgão. Depois, doenças comuns, mais ou menos comuns, não são de todos os dias, mas já existe bastante, na clínica veterinária. Portanto, o síndrome de Cushing. O síndrome de Cushing tem a ver com um problema na produção de hormonas por parte da adrenal. A maioria dos casos é causada por um tumor na hipófise também, mas o que é que acontece? A hipófise produz uma hormona que vai estimular a adrenal e, portanto, quando há uma produção excessiva dessa hormona, que é a ACTH, que vai estimular a adrenal, há uma estimulação excessiva da adrenal, ela produz muitos mineralocorticoides, principalmente isto afeta o córtex, está bem? Muitos mineralocorticoides, muita testosterona e muitos glucocorticoides, e afeta principalmente os glucocorticoides, e os animais apresentam com este aspecto e com este tipo de abdômen redondo e pendular, com zonas de alopécia bilateral simétrica, ou seja, dos dois lados é igual dos dois lados, com pele fina, com estrias, com comedões, ou seja, pontos negros, acne, hiperpigmentação na pele, desidratados, fazem muita urina, bebem muita água, têm desgaste muscular, músculos fracos, depressão, têm os olhos saídos para fora. Portanto, é uma doença que depois, fazendo uma destruição, um bloqueio destas hormonas, destes glucocorticoides, se resolve, mas é uma doença que não tem cura, na maior parte das vezes, mas se, por exemplo, for um tumor na hipófise, é complicado de operar. Também existe, também alguns casos são causados por um tumor das glândulas suprarrenais, e o que acontece é que há medicamentos que destroem seletivamente as células que produzem os glucocorticoides e pode-se tentar curar esta doença. No entanto, o que pode acontecer é precisamente o contrário. Portanto, o síndrome de Cushing caracteriza-se por uma produção excessiva de glucocorticoides por parte da adrenal e se nós vamos matar estas células de uma forma indiscriminada, é que se as matarmos todas, eles vai ocorrer uma doença inversa. Portanto, vai haver uma hipofunção da adrenal, chamada Addison, síndrome de Addison, e os animais vão se apresentar obesos, tristes, prostrados, e, portanto, vamos ter outro problema aqui inverso. Portanto, há que dosear muito bem estes medicamentos. Depois, os diabetes mellitus caracteriza-se por uma concentração de glicose, de açúcar no sangue muito elevada.
Nos cães, o mais comum é o diabetes tipo 1, que é uma diminuição da produção de insulina pelo pâncreas. Não há uma resistência à insulina, mas sim as tais células beta daquelas ilhotas de Langerhans do pâncreas não produzem insulina suficiente. Os sinais clínicos é beber muita água, fazem muito xixi, têm muita fome, perdem peso. Polifagia quer dizer que comem muito. Dependendo do estadio da doença, pode ocorrer obesidade, cataratas nos olhos, desidratação, letargia, fraqueza e halitose com um cheiro adocicado. Portanto, o cheiro da boca pode ser adocicado, já aqui com uma complicação associada à diabetes. Existe uma predisposição genética para algumas raças, mas pronto, outras raças também podem ter, não é? Alguém tem alguma dúvida? É um sistema um bocadinho complicado, mas pronto, de facto, o que interessa aqui é ter uma noção dos órgãos que os compõem e de algumas doenças que são associadas a este sistema. Ok, então vamos avançar, vamos passar para o sistema nervoso. Portanto, o sistema nervoso é constituído pelo sistema nervoso central, pelo sistema nervoso periférico, pelo sistema nervoso autónomo. O sistema nervoso central, portanto, é constituído pelo cérebro e pela medula espinhal, que está no interior das vértebras. E o sistema nervoso periférico é constituído pelos nervos periféricos. O sistema nervoso autónomo tem a ver com... é um sistema à parte, que eu já vou explicar, tem a ver com feixes nervosos que têm uma função de controle das nossas das funções que são um bocado inconscientes, como por exemplo a micção, o stress, a respiração, a digestão, portanto controlam mais processos que são feitos de uma forma inconsciente. E portanto as funções do sistema nervoso, estou a falar do central e do periférico, portanto são ações conscientes, inconscientes, movimentos do corpo, aprendizagem, memória, portanto é tudo como é para nós, e emoções, por exemplo. Portanto, isto são as funções do sistema nervoso, tal e qual como nos animais, como para nós, e cá está o sistema nervoso autónomo. É constituído por várias fibras que partem tanto aqui do nível do encéfalo como da coluna, como da medula espinhal, que vão controlar a nossa respiração, a visão, portanto, a pupila, a contração da pupila ou não, a salivação, a respiração, o batimento do coração, a digestão, a produção a contração da vesícula, lá está também a digestão, a contração da vesícula biliar, a produção de adrenalina e noradrenalina por parte da medula da adrenal, quando há situações de stress, o relaxamento da bexiga, as dejeções, a ereção, portanto, são tudo mecanismos um pouco por trás da nossa consciência e da consciência dos animais. Mas este sistema nervoso autónomo é fundamental e que esteja bem e que nos ajude a cooperar com o stress do dia a dia. Por exemplo, o sistema simpático é muito importante em reações de fuga. É designado como o sistema do fight or flight, lutar ou fugir. E o sistema simpático ativa-se em situações de fuga, de luta, de caça, por exemplo. Portanto, é um sistema que faz parte do que é constituído pelo sistema parasimpático e simpático e que é também muito importante. Duas patologias assim que podem estar relacionadas com o sistema nervoso são as convulsões, que mais que uma patologia são um sintoma que é associado a muitas patologias, a epilepsia, a problemas encefalites, por exemplo, a meningite. Podem ser totais ou parciais, totais do corpo todo ou parciais de um segmento do corpo, já vamos ver estes vídeos. E a hérnia discal. A hérnia discal aqui pode ser considerada no campo da ortopedia e no campo da neurologia. Porquê? Normalmente, temos aqui os discos intervertebrais, portanto, entre as vértebras existe como se fossem uns discos e uns calçozinhos que se chamam discos intervertebrais. Portanto, uma vértebra, um disco intervertebral. Uma vértebra, um disco intervertebral.
O disco intervertebral é constituído por um anel fibroso e pelo núcleo de uma substância gelatinosa que se chama núcleo pulposo. Na hernia discal, o que acontece é este anel fibroso rompe. E este material gelatinoso que está aqui contido pelo anel fibroso sai e vai comprimir a medula e as terminações nervosas que aqui existem. E, portanto, vai causar dor, vai causar paralisia, vai causar formigueiros, vai causar dificuldade em movimentar e, portanto, é uma doença que acaba por ser a ortopedia, porque é o disco intervertebral que está afetado, mas a extrusão, a saída deste núcleo pulposo vai comprimir a medula espinhal e vai comprimir os nervos e vai causar sintomas neurológicos. Pronto. Então, só aqui as convulsões. Vamos aqui. Então, eu vou vos mostrar aqui uma convulsão. Ok. Não era isto que eu queria. Não era isto que eu queria. Oh, não consegui. Então, vamos ver isto. Porque aquele link está mal. Vamos ver. Pronto. Pronto. Isto é uma convulsão total. Não sei se estão a ver. Pronto. É uma convulsão total em que começa a haver aqui fica mais rígido, fica espástico, cá para o lado. Portanto, isto não é controlado. Está bem? Dá às pernas e aos pés e fica assim. Portanto, isto são movimentos espásticos, está bem? É uma convulsão total. Pode ser, por exemplo, devido à epilepsia. E eu tinha aqui uma convulsão parcial, mas agora não encontro e não faz mal. Portanto, a convulsão parcial muitas vezes caracteriza-se por ser um tremor de um dos membros. Pronto, está sempre assim. E acaba por ser menos impressiva do que esta convulsão total. Tem alguma dúvida? Pronto. Muito bem. Então, em síntese, nós falamos de 3 sistemas essenciais: o sistema urinário, endócrino e nervoso, dos órgãos e de algumas patologias que possivelmente vocês vão ver, vão ter contato com animais com estas patologias no vosso dia a dia. Eu espero que tenham gostado. Vamos só aqui fazer um pequeno exercício. Se tiverem dúvidas, façam o favor de as colocar. Podem também mandar-me para o meu e-mail ou telefonar para esclarecer, se não vos ocorrer agora nada. Entretanto, pronto, eu peço-vos para fazerem este exercício, que no fundo é unir estas 3 colunas, portanto, unem a coluna A à coluna B e depois o conjunto à coluna C. Está bem? O conjunto destas duas é que vão unir com esta. Vai haver repetição. Está bem? Pronto, eu espero um bocadinho. Vocês, quando acabarem, digam e depois fazemos a correção. Era muito bem. A Sara já tem aqui convulsão, compressão medular. Não. A convulsão é do cérebro. A compressão medular. Muito bem. B, sim, a convulsão tem a ver com o encéfalo, com o cérebro e é do sistema nervoso. A Patrícia
pronto, a Sara percebeu que tinha enganado. Pronto, muito bem. Três, portanto, temos aqui a Anabela que diz que a 3 é a C, não, 3 e P, 3 e B, não, pronto, 3 e B, ok, está bem, mas temos de dar o conjunto, está bem? Portanto, vamos passar para a 2, 2, diabetes mellitus, pâncreas e endócrino, sim senhora. Depois, a cistite, a bexiga e o urinário, também está bem. Sim senhora, a Sara também disse. Depois a Patrícia diz síndrome de Cushing, adrenal e nervoso. Portanto, a adrenal tem aqui a ver com o sistema endócrino, está bem? Não é com o sistema nervoso, com o endócrino. Ok? E a 5, portanto, a Bruna também já disse, a 5 é compressão medular e nervoso. Pronto, muito bem. Muito bem, pronto. Aqui estão aqui as soluções, está bem? Depois o PowerPoint também vai ser disponibilizado. Em conclusão, portanto, temos aqui o sistema urinário que é responsável pela produção de urina. É constituído pelos rins, ureteres, bexiga e uretra. E duas patologias comuns são a urolitise e o síndrome urológico felino. Depois, o sistema endócrino é o regulador dos outros sistemas. Temos as adrenais, a tiroide, a paratiroide, o pâncreas, o hipotálamo e a hipófise. E duas doenças comuns são o síndrome de Cushing e o diabetes mellitus. E, por fim, o sistema nervoso, em que domina as nossas emoções, a nossa aprendizagem, a nossa memória, o controle motor, ou seja, os movimentos, e é constituído pelo sistema nervoso central, cérebro e medula espinhal, pelo sistema nervoso periférico, os plexos dos nervos periféricos, plexo braquial, o plexo sagrado, e os nervos torácicos, e o sistema nervoso autónomo, com o sistema nervoso simpático e parasimpático. Depois, duas patologias frequentes, as convulsões e a hernia discal. Muito bem, pronto. Era esta a informação que eu vos tinha para transmitir hoje sobre este sistema. Espero que tenha sido esclarecedor e que possa ajudar no vosso estudo. Já sabem que eu estou disponível para esclarecer as vossas dúvidas, sempre que precisem. Eu desejo-vos o resto de um bom dia. Se não tiverem mais dúvidas,